Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, é muito bom estarmos juntos novamente, prontos para a nossa lição da EBD. Hoje vamos estudar a lição número 12, que é a segunda parte da lição número 11, conselhos práticos. Como já falamos, querido, a lição de número 11, conselhos práticos, ali o apóstolo Paulo está finalizando o nosso estudo, ele está ali falando de maneira prática, de maneira cotidiana, no dia a dia, como que devemos nos comportar em relação àquilo que aprendemos, a toda aquela teologia que nós vimos nos 13 primeiros capítulos de Romanos. Algumas pessoas acreditam que Romanos é um livro muito difícil. Realmente, digamos que o apóstolo Paulo não tinha uma forma muito fácil de se expressar. Acredito que, dado o seu grande conhecimento, dado a sua grande capacidade intelectual, realmente ele era muito profundo naquilo que ele manifestava, naquilo que ele expressava, naquilo que ele queria comunicar. E essa profundidade num ambiente num ambiente raso é uma coisa assim muito complexa, não é? É uma coisa, quando o texto é muito teológico, quando o texto é muito, quando as elucubrações são muito dadas a uma norma culta e tal, acontece às vezes uma dificuldade ali de compreensão aqui, de uma compreensão ali. Nós temos o hábito de às vezes não entendermos e temos o hábito de ficarmos calados, de termos vergonha de perguntar, coisa horrível de se acontecer, querido. Você tem dúvida, você pergunta a quem pode te ajudar, não tenha vergonha, ninguém sabe tudo. Às vezes uma pessoa pode saber muito de alguma coisa e pode saber nada de outra. Pode não saber nada de outra. Ninguém sabe tudo. Então, se você tem alguma dificuldade, se você precisa de alguma orientação, procura quem pode te orientar. Estou à sua disposição, se você desejar. Estamos aqui para ajudar, para servir. Mais uma vez, Paulo vai ali, né? Como são muitos conselhos, Paulo vai trabalhando o texto a fim de que possamos entender as coisas de maneira clara e desenvolver o quê? Desenvolver uma vida cristã ativa, dinâmica. Coloca isso na sua cabeça. A vida cristã é ativa, é uma vida dinâmica. Dinâmica. É uma vida de serviço, é uma vida... o serviço da obra de Deus, ele pode até te cansar, mas ele te auto-renova. Você pode ficar cansado de tudo, mas o Espírito de Deus te renova de uma maneira de que você está sempre pronto para servir quando você tem disposição e você deseja. Quando você tem disposição e você deseja, você faz grandes coisas em nome do Senhor. Isso é muito importante, queridos. Essa disposição para servir, é muito importante. E vamos lá. O texto de Romanos 13, de 8 a 14, tem muitas lições muito importantes para nós. A primeira: quem ama não deseja nem pratica o mal contra o próximo. Vamos, repete aí para você. Quem ama não deseja e nem pratica o mal contra o próximo. Gálatas 5,14, Mateus 22, 35 a 40. Você não pode desejar mal ao próximo, praticar mal contra o próximo, mal contra o próximo. Desejar mal contra o próximo já seria horrível. Praticar, então, indizível. Praticar.
Quem ama não pratica o mal contra o próximo. Se você ama, você não pratica o mal para quem você ama. Você não pratica o mal contra quem você ama. Se você ama, você não deseja o mal. Então, reforçando o ensino que já foi dito, o mal não faz parte da vida cristã. Não faz parte do escopo, não faz parte da essência da vida cristã. E dada a nossa natureza de pecado, o mal está sempre presente, porém devemos lutar e nos abster. Lembra? Lembra da última lição? Devemos abandonar a nós mesmos, devemos abrir mão de nós mesmos em relação ao nosso próximo. Paulo afirma que devemos fazer isso, ou seja, devemos amar compreendendo o tempo da oportunidade, que é agora. A gente não vai deixar para fazer algo por alguém depois, a gente vai fazer agora. A gente não vai deixar para pregar o evangelho depois, a gente vai pregar o evangelho agora. A gente não vai deixar para suprir a necessidade depois, a gente vai suprir a necessidade agora. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade que se coloca diante de nós. A gente deve se empenhar, a gente deve mostrar e demonstrar o amor de Cristo Jesus. Quando o cego estava na beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e todo mundo mandava ele calar a boca: Jesus, traz ele aqui. E perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? Quero ver. Então veja. É isso, querido. Quando os discípulos perguntam para Jesus de onde vai vir o pão e o peixe, Jesus vira e diz: deles vai mesmo de comer. O quê? Como, mestre? Como? Que eu vou dar de comer? Aí Jesus vai, pega os 2 pãozinhos, pega os... agora eu me confundi, mas eu vou me encontrar. Pega os 2 peixinhos, pega os 5 pãezinhos, ora ao Senhor e distribui a multidão. E para dar uma lição ainda maior nos seus discípulos, ele ainda mandou pegar 12 cestos que voltaram cheios. É preciso fazer, queridos, é preciso fazer agora, aproveitar a oportunidade agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando eu achar que eu tenho suficiente, não é agora, nesse momento, é já. Devemos lutar contra a fome, contra a violência, devemos consolar as pessoas com o amor de Deus, com o amor de Cristo, que deve ser vivo e latente em nós. Nós fomos ensinados a orar, pedindo a Deus que o teu reino venha. Nós devemos amar as pessoas e estender esse amor e pregar o evangelho e dar de comer e dar de vestir. Nosso discurso não pode ser um discurso hipócrita, um discurso da boca para fora. É preciso amar. E quem ama, lembra? Quem ama não deseja nem pratica o mal. Se alguém está com frio, vamos dar um jeito de cobrir. Se alguém está com fome, vamos dividir a comida. Se alguém está em dores espirituais, vamos levar a palavra. Aliás, vamos levar a palavra a tempo e a fora de tempo. É o ensino do apóstolo Paulo. A proposta do texto é que andemos com a armadura da luz, ou seja, na prática do amor, queridos. Na prática do amor, o amor é luz e não trevas. Amar é andar na luz, enquanto não amar é andar nas trevas. Amar o próximo em plenitude significa revestir de Jesus e não satisfazer o desejo da carne, seja por ações bondosas ou pela abnegação de ação maldosas. Temos que fazer o bem, temos que praticar a justiça, temos que desenvolver o amor, temos que estender a mão àqueles que necessitam, temos que falar do amor e da misericórdia de Deus a todos aqueles que estão próximos de nós, que estão à nossa volta. É uma vida de amor. Jesus nos chama para uma vida de amor. Amor e não medo. Amor e não ódio. Amor e não violência. A vida do crente é uma vida de amor, queridos. É uma vida de amor.
Andar em amor é andar na luz. Andar em desamor é andar nas trevas, é andar em trevas. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se nós destilamos o ódio, é porque o nosso coração está cheio de ódio. Mas se nós destilamos o amor de Deus, se nós compartilhamos o amor, se nós compartilhamos a graça, se nós exercitamos o amor, se nós andamos em amor, é porque o nosso coração está cheio do amor de Jesus, do amor de Cristo Jesus. Às vezes a nossa boca fala o contrário, mas o amor é vivo, o amor é ativo, o amor é dinâmico. A Igreja de Jesus, eu disse isso na outra lição, a Igreja de Jesus é viva, a Igreja de Jesus é dinâmica, a Igreja de Jesus é ativa, é não perder a oportunidade, é fazer a oportunidade acontecer, é falar de Cristo, falar do amor, é atender a necessidade no momento em que a necessidade se propõe à nossa frente, é aproveitar toda e qualquer oportunidade para demonstrar esse amor bendito, o amor do Salvador, o amor de Jesus. No capítulo 14, muito importante isso, irmãos, muito importante isso. Muito importante isso. No capítulo 14, Paulo nos ensina a respeitar a consciência do outro. Olha só que coisa complexa, que coisa difícil, que coisa... Mas é lindo quando nós podemos conviver com diferenças, respeitando a consciência do outro. Paulo pede aos irmãos que respeitem o ponto de vista um dos outros, pois embora tivesse pensamentos diferentes, o intuito era o mesmo, agradar a Deus pela dedicação da própria vida. E aqui ele está falando da questão de comer o alimento, de comer a abstenção de alguns alimentos, por considerar que alguns alimentos são imundos diante de Deus, né? Outros entendiam que não tinha nada a ver aquilo, que podia comer qualquer coisa. Aí Paulo faz um trabalho lindo e tal, mas se você for comer, coma de boa consciência. Aqui também Paulo vai falar dos fortes e dos fracos, que os fortes não podem desprezar os fracos e que os fracos não podem julgar os fortes. Mas aqui ele vai dizendo que se você se comer das coisas sacrificadas, vai abalar a consciência do seu irmão, vai perturbar a consciência do seu irmão, vai de qualquer forma retardar o crescimento espiritual do irmão. Abstenha-se disso. Paulo dá uma aula de consciência, queridos. A gente não tem muito esse problema de comida, mas a gente tem outros problemas, irmãos. A gente tem outros problemas, às vezes a gente deixa de dar atenção a alguém que chega na igreja com cabelão, com dread, com brinco, com tatuagem. Às vezes a gente olha para um irmão que tem uma tatuagem de uma forma reprovada, de uma forma dura. Ele é alvo do amor de Deus. Ele foi resgatado da mesma maneira que eu e você. O fato de eu não querer fazer tatuagem no meu corpo não quer dizer que o outro tem que fazer. Isso é uma questão cultural hoje. Consciência, queridos. Consciência. Vou dar um exemplo para vocês. O conhecimento liberta. Paulo fala que o conhecimento liberta. A gente precisa ter conhecimento. Nossa liberdade não deve ser usada para causar divisão, mas para promover a unidade da igreja, pelo vínculo da paz. Qualquer forma de pensar e agir que divide a igreja deve ser rechaçada, deve ser deixada de lado. Não é um rechaçar a forma de pensar do outro, mas é não deixar que a forma de pensar do outro seja um empecilho para a convivência, para que desenvolva junto o trabalho. É isso. Respeitar a consciência do outro é respeitar o direito de opinião do outro. Não sou só eu que tenho opinião. É aquilo que não fere a doutrina, e doutrina é diferente de cultura, embora muitas vezes as pessoas, e está aí a dificuldade do texto de Paulo, muitas vezes as pessoas confundem doutrina com cultura, desde que não fira
a doutrina, a cultura, ela muda de acordo com o tempo. Ela muda. A gente precisa conviver. Lembra que os membros são diferentes? Cada um tem a sua função? A geração do irmão Oswaldo, diácono da igreja, não é a mesma da minha, embora eu acho que o irmão Oswaldo tem uma cabeça muito boa. Mas não é. A cultura que ele vivia era diferente da minha. A que as crianças de hoje vivem são diferentes da minha. E a gente precisa respeitar a consciência. É por isso que eu sou batista, queridos. É porque eu tenho direito de pensar. Eu tenho direito de questionar. Eu tenho direito de aprender. Eu tenho direito de mudar o meu entendimento de acordo com o conhecimento da palavra. É lindo ser batista. Por isso, por causa do respeito, por causa da consciência. A gente tem que respeitar as consciências das pessoas. É o conhecimento que nos liberta. Mas às vezes a gente tem que pisar no freio realmente. Não é? A gente tem que pisar no freio, porque às vezes a gente está andando por um caminho que não vai fazer bem para o nosso irmão, que vai ferir a consciência do nosso irmão, que vai trazer para ele um retrocesso do desenvolvimento da caminhada dele cristã. Então eu posso me abster disso para não ferir o meu irmão. Olha que lindo isso. Lembra que o amor não é um amor egoísta, é um amor é um amor compartilhado, é um amor recíproco, é um amor desinteressado do sentido de recompensa. Se eu vou ferir a consciência do meu irmão, se eu vou impedir o crescimento dele, se eu vou desmotivá-lo a continuar na sua caminhada cristã, então eu me abstenho. Me abstenho. É lindo isso. É profundo, irmão. É profundo. É muito profundo. A gente tem que evitar contenda, a gente tem que evitar divisão na igreja. E às vezes as pessoas brigam por causa da besteira, por causa da coisa que não é importante, por causa da coisa que pode ser evitada. Então, se você é forte, cuide da consciência do mais fraco. É isso que Paulo fala. Se é fraco, não julga o mais forte. Vamos viver em harmonia, nos respeitando uns aos outros, nos amando uns aos outros, fazendo com que a igreja de Cristo cresça, que a igreja de Cristo desenvolva. Às vezes a gente vê os bancos vazios e tasca logo a culpa no pastor, né? A gente vê, mas aí a gente vai olhar a igreja, não tem um ambiente harmônico na igreja, tem um ambiente de inveja, tem um ambiente de fofoca, tem um ambiente de intriga, tem um ambiente de panelinha. Igreja não é lugar de panelinha, não é igreja de lugar de fofoca, a igreja não é lugar de intriga. A igreja não é lugar de ter idoso de um lado, jovem do outro, adulto do outro, criança nem entra na igreja, né? Porque é chato, criança corre para lá, criança corre para cá, não é assim? Não. A igreja de Jesus é idoso no meio de jovem, no meio de criança, no meio de adolescente, no meio de adulto. Criança é cuidada, criança é preciosa, criança tem que ter a alegria de estar na igreja, no templo. Ela tem que aprender essa igreja desde pequenininha, para que quando ela cresça, ela tenha consciência disso. E ela continue andando na luz e no amor de Jesus. Precisamos respeitar isso, irmãos. Precisamos respeitar isso. Respeitar a consciência. Evitar que o reino de Deus, se torne empacado por causa de besteira, por causa da falta do respeito da consciência do outro. Temos que ter maturidade. Efésios 4:13,
Maturidade espiritual, é isso que Jesus está falando disso, lá em Efésios 4,13. É isso que Paulo está falando. Nós temos que atingir a maturidade espiritual de Jesus, ou pelo menos perseguir a maturidade espiritual de Jesus, o quanto nós estamos aqui crescendo, nos santificando, edificando a nossa vida. O amor de Deus é extremamente poderoso, queridos. Extremamente poderoso. Muito poderoso. Absolutamente poderoso. E vem Romanos 15, de 1 a 13. Romanos 15, de 1 a 13. Paulo ensina o quê? Ensina que os que se consideram mais fortes precisam cuidar dos mais fracos, tendo por finalidade a edificação da igreja. Qual o fim da igreja? Fortalecer-se, crescer. Lembra da lição passada? Dos membros uns dos outros, somos membros uns dos outros, somos membros da igreja, do corpo de Cristo, e a finalidade dos membros é fazer com que o corpo cresça e se desenvolva. Você lembra disso, da última lição? Exatamente essa. Você que é mais forte, tem que ajudar os mais fracos a se desenvolver. A marca dos discípulos de Jesus é a consideração um pelos outros, pois o que os une não é a concordância plena em todos os mínimos assuntos, mas o fato de todos nós termos fé em Jesus. O que nos une é Jesus, o que une a igreja é Jesus. Jesus é o ponto central da igreja, Jesus é a coisa mais importante da igreja. O foco da igreja precisa ser Jesus e a sua obra. Fomos chamados não para brigarmos, não para disputarmos, não para fazermos intriga, não para fazermos fofoca, mas para pregarmos o Evangelho, darmos continuidade à obra que Jesus começou no meio de nós. Para isso nós somos chamados. E os mais maduros, os mais fortes têm que trazer, têm que motivar, tem que chamar, empurrar aqueles que estão mais devagar. Temos que nos amar, porque o que nos une é Jesus, queridos. O que nos une é Jesus. Não precisamos concordar em tudo, não precisamos pensar igual, não vamos pensar igual, somos diferentes. Não vamos pensar igual, somos diferentes. Mas temos que estar unidos, porque o que nos une é Cristo, é a nossa fé em Cristo Jesus, é a minha fé, é a sua fé, é a nossa fé. A igreja, ela precisa, se lembra? Ela precisa ser unida, ter unidade. O único propósito, pregar o Evangelho e esvaziar o inferno e expandir o reino de Deus sobre a terra. Esse é o objetivo da igreja, e a igreja forte, a igreja que se edifica, quando uns cuidam dos outros, quando uns amam os outros, quando uns gastam tempo com os outros, quando uns motivam os outros, quando uns animam os outros, quando uns puxam os outros, sobem o patamar. A igreja se fortalece, queridos. A igreja se fortalece. E aí o foco é o reino, o foco é a causa, o foco é o mestre. E o que une todos os discípulos de Jesus, o que une todos os discípulos de Jesus é a fé no mesmo Jesus. Não é a concordância plena. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. O irmãozinho ali do lado pensa de outro. Nós somos diferentes. E essa diferença, queridos, essa diferença é que deveria ser a perfeição da igreja. A pessoa vira e fala, não, mas a igreja de Jesus não é perfeita porque é composta de pessoas. Não, a igreja de Jesus deveria ser perfeita porque as minhas imperfeições deveriam estar supridas nas suas perfeições. Por quê? Porque Jesus deu dons a mim, deu dons a você e deu dons aos outros. Para quê? Para que todos juntos possamos edificar e desenvolver a igreja de Jesus. E nós, ou vocês que têm mais maturidade, têm
que se preocupar com nós que somos mais fracos. É assim. Tem que haver respeito. Tem que haver respeito. Porque o mesmo Senhor e Deus salvou a todos, tanto a mim quanto a você. E por isso, o que nos une é a fé em Jesus, a fé em Jesus Cristo. Pensar e agir. Sua esperança na volta de Jesus o coloca em ação no mundo. Você está ansioso para ver Jesus voltar? Então você está ansioso para pregar o Evangelho, você está ansioso para fazer o bem, para ser bondoso, para motivar, para suprir a necessidade, para espalhar um amor sobre a face da terra. Porque quando Jesus voltar, Ele quer ver a gente trabalhando, vamos trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar o tempo em que nós vamos estar lá na eternidade, e aí não é mais tempo de trabalhar, é tempo de gozar e desfrutar da presença de Jesus plena na nossa vida, queridos. Você respeita a consciência dos outros irmãos e irmãs que pensam diferente de você? Você respeita? Você respeita? Você respeita o teu irmão? Você respeita a sua irmã? Respeita ou não respeita? Pensa aí. Faz uma reflexão a respeito disso. Você tem se esforçado para promover a unidade em sua comunidade de fé? Aliás, vou resumir. Você tem se esforçado para que haja unidade na igreja? Você está aí, aquele ministro de adoração lá não me chama para cantar no louvor, não me escala para nada, ou só me bota na quinta-feira que não tem ninguém, e eu não vou ser visto. Mas você já se disponibilizou? Já chegou lá e disse, não, eu quero trabalhar lá na projeção, lá na transmissão. Eu quero falar com meus irmãos, meus amigos que estão aí acompanhando, você que está em casa acompanhando o culto, acompanhando a EBD, eu quero falar com ele lá. O que importa, querido, não é o papel que você desenvolve, mas é a qualidade do desenvolvimento do papel que você desenvolve. É a forma como você trabalha, a forma como você serve, é o que você faz, o que você dedica para Deus. Oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, lembra de lá? Fazer as coisas com zelo para a obra do Senhor, lembra? É isso. Você tem se esforçado para promover a unidade na igreja? Você quer ver todo mundo junto? Você quer ver todo mundo unido, todo mundo crescendo? Você, jovem, já visitou os idosos que estão enfermos? Já perguntou se você pode ir lá na casa deles, bater um papo, orar com eles, ler a Bíblia com eles? Adolescente, você já fez isso? Ganhar experiência, conversar? Você, idoso, já parou para dar atenção ao adolescente? Perguntar como é que ele está, se ele precisa de ajuda no estudo da palavra, desenvolvimento? Já foi lá no Ministério Infantil e viu como você pode ajudar a desenvolver o Ministério Infantil, a contribuir para o crescimento das crianças e o desenvolvimento na obra de Deus? Já? Às vezes, querido, Deus te dá Você que é professor, já foi lá se disponibilizar ao pastor para fazer um trabalho de um grupo de professores para fazer aula de reforço para a comunidade? Para as pessoas que precisam? Você já fez isso? É assim que a igreja fica unida, é assim que a igreja fica forte, é assim que a igreja enche. Boa música pode trazer muita gente por um tempo, depois vai ter uma música melhor em outro lugar. Uma pregação despojada da prosperidade pode trazer alguém por um tempo, depois aquela pessoa que veio para aqui vai para lá, depois vai para lá, depois vai para lá, porque é tudo vazio. Mas você já se disponibilizou? Você já sabe qual é o seu dom? Você já se dispôs a atuar para que a sua igreja fique forte e se desenvolva? Já? Essa é a pergunta da revista.
Quero agradecer o seu tempo, a sua atenção. Quero desejar para você uma semana de bênçãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, seu trabalho. Que você tenha a alegria de servir ao Senhor, aonde você estiver, quando você estiver e de que forma você estiver. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo para fecharmos a nossa lição. Deus abençoe.